Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos ao vivo dando início ao programa Jornal Potiguar Notícias, transmitido ao vivo pela PNTV, pelo portal PN, pela página Potiguar Notícias no Facebook e nas ondas do rádio pelo 87.7 FM Parnamirim. Grande abraço para quem está nos assistindo, nos ouvindo pelas ondas do rádio. Estamos aqui, eu, Cefas Carvalho, e o jornalista Pedro Henrique Santiago. Vamos bater papo nesse primeiro bloco sobre polícia, política, às vezes estão misturadas, mas hoje vamos falar sobre uma e sobre outra. Tem assunto das duas. Sobre Parnamirim, Natal, futebol, assunto que nós gostamos. E no segundo bloco eu vou bater um papo com Adriano Gadelha, que é suplente de deputado federal. Ele vai falar sobre a conjuntura nacional, conjuntura estadual e o Partido dos Trabalhadores, da qual ele é filiado. Saudar meu colega de apresentação do programa, Pedro Henrique, boa tarde. Boa tarde, Cefas, boa tarde a quem nos acompanha nessa quarta-feira. Muitos assuntos interessantes, né? Principalmente aqui a nível de Estado, a nível de Brasil, que a gente vai comentar nos próximos minutinhos aí. Vamos começar com um assunto que não é mais novidade para ninguém, fuga de presos. Na madrugada de ontem para hoje, mais uma fuga de presos, dessa vez em pequena escala. 4 detentos fugiram do centro de detenção provisória, ali em Pirangi, em Nova Parnamirim, e isso causou muito problema. Eles eram acusados de estupro, isso assustou o pessoal da área. A polícia já, pela última informação que a gente tem agora, bem recente, a polícia capturou 2, não foi, Pedro? É isso mesmo, Sérgio. A informação mais recente é que 2 desses meliantes, né, digamos assim, dos 4 que haviam fugido, né, que até então especula-se que eles cerraram a grade da cela. Dos 4, 2 foram recapturados. O que se comenta, né, não é confirmado ainda, é que eles teriam sido capturados na comunidade Toca da Raposa, né, ali em Nova Parnamirim também, muito conhecida comunidade. Isso, fica atrás da rua Maria Lacerda e é conhecida pelas bocas de fumo. Exatamente. E pelos altos índices de violência que acontecem lá. É uma região já um pouco complicada, né, nesses aspectos de violência. Eu queria fazer um registro assim, que nas últimas 2 semanas, eu acho, teve aquela fuga no PEP aqui em Parnamirim, né? Fugiram 91, que foi a maior fuga do sistema prisional aqui do Rio Grande do Norte. E naquele momento recapturaram 14, né? Dos 91, 14 foram recapturados. Então eu acho que mostra uma efetividade da polícia na recaptura, né? Se quem está no comando das delegacias não consegue segurá-los dentro das detenções, a polícia fora do presídio tem feito o que pode, né, para recapturar esses fugitivos. A gente percebe que os policiais fazem o possível. Eles fazem o possível de acordo com até de acordo com a falta de estrutura que tem. Todo mundo que a gente escuta sobre o assunto, desde Aquino, presidente do Simpef, até especialistas, Guiomar Veras da Pastoral Carcerária, todos eles são unânimes em afirmar que o aparato para prender os bandidos no Rio Grande do Norte está totalmente liquidado, totalmente defasado. Tanto os presídios como o Alcaçuz não têm condições estruturais de abrigar os detentos lá dentro, como os centros provisórios, delegacias, pequenas prisões, não têm condição. É muito fácil para os bandidos cavarem túneis, cerrarem grades, fugirem. Enfim, não há estrutura nenhuma para que esses bandidos fiquem lá presos. Eu acho que isso é o mais absurdo, né? Porque você faz o teste, pega uma serra na sua casa, começa a serrar uma grade. Não é fácil serrar, você vai conseguir? Vai. Mas você vai demorar um pouquinho para conseguir serrar uma grade. E não vai fazer silenciosamente, você vai fazer algum barulho. Exatamente. E para sair 4 pessoas não era um buraco pequeno, né? Então o que assusta geralmente é essa facilidade que eles encontram para achar brechas e conseguirem fugir, né? Exatamente. Por outro lado, os policiais também defendem que, ao invés de eles irem para a rua, eles teriam que ficar tomando conta dos presos, né, nos centros de detenção das delegacias. Até pelo contingente ser pequeno, né? Exatamente. Isso aí é outra unanimidade, né? O contingente de policiais, tanto civis como militares, como agentes carcerários ou funcionários para ficar nas delegacias nos centros de detenções é muito abaixo não é nem do ideal, é do necessário. Eu acho que é uma das maiores cobranças do atual governo Robson Faria, é essa questão de contingente, tanto na Polícia Militar, na Polícia Civil, bombeiros e outros tantos órgãos, que agora em 2017 ele está se atentando a isso,
né, e já começa a divulgar concursos, editais, para que nos próximos meses aí... Isso, com muita demora, né? Com muita demora. Robson fez campanha... tarde. Exatamente. Robson fez campanha prometendo ser o governador da segurança. Verdade. Todo mundo... A segurança já estava... a segurança no Rio Grande do Norte já estava complicada. Já vinha assim há muito tempo, já vinha, né? Durante a gestão Rosalba Ciarline, durante 4 anos, não investiu nada em segurança, foi uma negação completa em segurança. Robson foi eleito com uma batata quente nas mãos, esperava-se que ele tomasse ações imediatas, mas Robson não conseguiu tomar, por várias razões, mas ele não conseguiu administrar, pegar a batata quente e administrar o problema. Não, ele foi protelando e de repente estourou. Como se fala, a gota d'água atingiu o limite do balde e transbordou. A princípio ele veio com ideias para tentar solucionar, aliás, remediar, né, os problemas da cidade, como a Ronda Cidadã, né, esses sistemas, esses projetos assim de ronda de bairro, né, regional. Mas aí o problema, sabe, como você acabou de falar, já vem muito de baixo, né? Vem do governo Rosalba, vem do governo anterior a Rosalba. Vai se promulgando há muito tempo. Exatamente. E o problema é mais complexo. O Ronda Cidadã é um bom projeto. Eu escrevi sobre o tema quando ele foi lançado. É um bom projeto, ele ia atender, mas está longe de ser uma solução. A solução é muito mais estrutural, muito mais complexa que isso. E, infelizmente, o governo Robson, como um todo, tanto os secretários de segurança que já passaram, como os comandantes de batalhões, como os secretários de justiça, não conseguiram entender a complexidade do problema e apresentar soluções rápidas para a população. Inclusive, ele importou, né, digamos assim, o Valber Virgulino da Paraíba, que fez um excelente trabalho na Paraíba, né, que foi até sinônimo de reportagens aí da Liga, né, um programa da Band. Mas quando o Virgulino chegou aqui em Natal, parece que ele encontrou muitas dificuldades. Entrou e saiu e nada foi resolvido. E nada foi feito. Então, para encerrarmos o assunto segurança, se você quiser saber mais notícias sobre a fuga dos detentos e a recaptura já de 2 dos 4, você vai acompanhando pelo portal PN, já tem matéria sobre o assunto lá. E a gente, só para finalizar, a gente torce, Pedro, para que uma hora encerre essas fugas, porque estão quase semanais. Toda semana está tendo alguma fuga de detentos em alguma escala, seja em larguíssima escala, como os 91 da semana passada, seja 4 acusados de estupro, que é um crime gravíssimo. Soltos, como você falou, cerrando uma grade. E é importante, só para concluir, que esse CDP, ele não era um CDP anteriormente, ele era uma delegacia de mulher. Mas aí, como a gravidade dos crimes de estupro, desses que envolvem violência sexual, né, o governo do estado resolveu utilizar aquele local para segregar esses presos que são acusados dos mesmos crimes. É até conhecida estadualmente por ser um CDP agora que só possui presos que possuem violência sexual, que são acusados de violência sexual. Então é muito específico, né, o CDP, e é uma fuga muito grave. Eu acho que o de 21 foi muito, o de 91, aliás, foi muito grave pela quantidade, né, e pelos crimes bárbaros, mas esse de hoje, dos 4, que agora são 2, né, que estão na rua, é também muito grave pelo teor do crime que eles praticaram. Exatamente, concordo com você. Agora vamos mudar rapidinho de assunto, vamos falar sobre pagamento, sobre dinheiro no bolso. O governo do estado conclui hoje o pagamento de abril. Não é o de maio, é o de abril. Ainda faltavam funcionários de abril, funcionários do governo do estado receberem o salário de abril, e hoje o governo concluiu. Já no município de Parnamirim, a prefeitura comunicou que pagou o funcionalismo hoje, o salário de maio, ou seja, está 100% em dia. A prefeitura também comunicou, e o portal PN já fez uma matéria que está lá no ar, é só ler www.potiguarnoticias.com.br, dizendo que um problema no software dos recursos humanos fez com que alguns poucos funcionários, segundo a prefeitura, não recebessem. Mas isso vai ser corrigido e eles terão salários nas contas nos próximos dias, segundo a prefeitura. Feito aqui o registro dos pagamentos do governo do estado e da prefeitura de Parnamirim. E a questão do governo do estado, assim como a questão da violência, da segurança pública, a questão das finanças do estado também está complicadíssima. Também está complicado. E também é herança também é herança de Rosalba Ciarline, que deixou o salário atrasado, criando o efeito dominó,
que o governo Robson pegou já o problema, mas também não soube solucionar. Administrar. Enfim, mais um problema. Vamos passar agora para falar sobre futebol, tema que eu e Pedro Henrique gostamos muito, que muita gente que nos assiste também gosta. Pedro, você que é mais antenado do que eu, mais atento ao calendário, tem jogo hoje pela Copa do Brasil, não é? Tem jogo hoje pela Copa do Brasil, Cefas, os jogos de volta, né, da Copa do Brasil. No Maracanã, o Fluminense vai receber o Grêmio, né? No jogo do Grêmio venceu no Sul, foi 3-0, aliás, 3-1 para o Grêmio, né? E hoje o Fluminense tem essa missão de fazer 2 gols fora de casa, né? Eu acho que é um jogo muito difícil, né? Eu acho que o Fluminense tem um bom time, mas eu acho que esbarra no ótimo time do Grêmio, que poupou outros titulares. O Grêmio é o campeão atual da Copa do Brasil, inclusive. E poupou os titulares no final de semana contra o Sport, perdeu o jogo lá, para vir justamente preparado para segurar essa vaga aí. Você acha que pode dar Fluminense, Cefas? A gente comentou semana passada que o time do Fluminense é instável. Faz uns jogos maravilhosos e faz outros jogos terríveis. Eu acho que o Grêmio é favorito. Mas se o Fluminense tiver... O resultado do primeiro jogo, né? 3-1. Exatamente. O resultado do primeiro jogo é totalmente benéfico para o Grêmio. Mas se o Fluminense tiver naqueles dias de jogar muito bem e a Abel consegue insuflar a equipe, pode ganhar. Mas o favorito é o Grêmio, sem dúvida nenhuma. O outro jogo de hoje é o Internacional, né, Cefas, que vai receber no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, o Palmeiras. O Palmeiras vai ser o primeiro jogo com gol contra, né, do zagueiro Léo Ortiz. E o Internacional é uma situação difícil, né, na Série B. Não consegue engrenar, demitiu o Zago na última semana, continua sem técnico, né, veicula-se ainda a possibilidade do Guto Ferreira, atual treinador do Bahia, assumir o comando do Internacional, ainda nada confirmado. O Guto não vai estar no banco de reservas hoje, é só veiculação. O presidente do Bahia bate o pé, quer tirar o Guto daqui, paga a multa. A multa gira em torno de R$1 milhão, é o que dizem. Então quer levar, paga a multa e ponto final. Então o Inter tem que vencer no mínimo por 1-0 para levar para os pênaltis. O primeiro jogo foi 1-0 pênaltis. E acima de 1-0 o resultado é do Internacional. A menos que o Palmeiras faça gol, né? Isso, o Palmeiras é favorito. O Palmeiras voltou a jogar bem com a volta de Cuca. E acredito que vai dar Palmeiras. E estamos chegando ao final do primeiro bloco, passou bem rapidinho. Já, não sai daí não. Já eu volto para o segundo bloco para conversar, já está na redação aqui, com o militante político Adriano Gadelha, que é suplente de deputado federal, vai falar sobre conjuntura nacional, conjuntura estadual, PT, política de uma maneira geral, tá bom? 1 minuto a gente volta. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir pra você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos.
100.000 voluntários trabalhando no Brasil para brasileiros. Acesse doecruzvermelha.org e seja mais. Cruz Vermelha Brasileira. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos voltando para o segundo bloco do programa Jornal Potiguar Notícias, transmitido ao vivo pela página Potiguar Notícias no Facebook, ao vivo também pela PNTV, que tem um canal do YouTube, você pode se inscrever lá para assistir os nossos vídeos e entrevistas e reportagens, ao vivo pelo portal Potiguar Notícias e nas ondas da rádio pela 87.7 FM Parnamirim. Estamos aqui agora, vamos começar a entrevista, já está aqui ao meu lado, como você pode ver, o suplente de deputado federal e militante político, Adriano Gadelha, a quem saúdo. Adriano, boa tarde, bem-vindo à PNTV. Boa tarde, Cef. Estamos aqui à disposição para bater um papo com os ouvintes e aqueles que estão nas redes sociais e na TV do Potiguar Notícia. Perfeito. Vamos bater um papo sobre conjuntura nacional, que daria um papo de 3, 4 horas, de tanta coisa que está acontecendo, Adriano. Vamos começar com eu vou começar com uma pergunta bem global. Como é que você analisa essa conjuntura atual da qual o presidente Michel Temer pode renunciar a qualquer momento, pode sofrer uma pressão a qualquer momento? Qual é a sua análise sobre o quadro a preço de agora? Primeiro, Cef, eu acho que a sociedade brasileira jamais imaginaria, no momento de ruptura democrática, quando aplica um golpe na presidente Dilma, mulher essa que não tinha nenhum crime praticado, inclusive provado por A mais B, a não ser iniciativa de golpe para o então vice-presidente da época assumir, nós estamos apenas colhendo o resultado daqueles que apostavam de que tomar o poder pelo poder teria soluções. Segundo, que nós nos deparamos com um clima político que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos. Isso é uma coisa muito ruim. E tem um momento muito ruim, como as pessoas vivem agora criminalizando a política e cada vez mais achando que isso é natural e é normal. Isso é ruim para a democracia, como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo vivesse praticando isso, como se na política não tivesse gente que tivesse serviço a prestar e tivesse honradez para o cargo que ocupa. Isso é muito ruim do ponto de vista da democracia e da política. Mas eu acho que essa conjuntura também vai nos dar a condição da gente poder, às vezes, separar o joio do trigo. Primeiro, de não judicializar tudo na política, não achar porque veio do poder judiciário está acima do bem e do mal. É só a gente observar as relações que a sociedade tomou conhecimento quando então, o senador Aécio Neves liga para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e trata de assuntos relativos ao poder legislativo para o Gilmar Mendes fazer pressão sobre senadores que são do partido do próprio Aécio Neves. Então é lamentável essa mistura toda. Como é que algum cidadão vai confiar que alguém que amanhã pode julgar um processo seu no Supremo Tribunal Federal tem uma relação política de tão baixo nível como foi o diálogo deles entre alguém do Poder Judiciário e o Poder Legislativo? Então é uma mistura muito grande entre Legislativo, Executivo e Judiciário, a ponto da gente perder a confiabilidade. Mas eu sou daqueles que aposto que mesmo com esses exemplos que eu dei, a gente tem que apostar que a saída é política, mas a saída é pela democracia. E acho que Temer pode esticar a corda, mas o povo brasileiro cada dia mais conscientiza e busca alternativa pela democracia, e acho que nós vamos vencer esse processo a partir do momento que tenhamos eleição direta e que o povo escolha quem é o melhor representante. Por si só, dá um alívio político e a gente possa dar uma continuidade melhor no país. Perfeito. Adriano, conversando com amigos de esquerda, ou mesmo fazendo entrevistas, todos concordam que o governo Temer é ilegítimo, que houve um golpe e que parte da direita se apossou do poder. Isso eles têm como fato consumado. Contudo, alguns acham que a esquerda precisa fazer urgente uma autocrítica, que cometeu alguns erros. Qual é a sua opinião sobre isso? A esquerda realmente precisa fazer uma autocrítica? Ela pode se unir mais e não se fragmentar? O que é que você pensa a respeito? Olha, primeiro, eu acho que tem uma coisa que está no fundo lá atrás de tudo isso. Quando o então presidente Lula fez um pacto com o povo brasileiro, que escreveu aquela carta ao povo brasileiro, e estava intrínseco que a gente estaria fazendo um governo onde a relação com a sociedade ela seria o mais aberta e o mais transparente possível. Eu acho que no decorrer do processo,
terminou se contaminando pela velha política. Ou seja, me relaciono com o parlamento, me relaciono com aqueles que sempre fizeram a velha política, aqueles que sempre defenderam esse tipo de financiamento de campanha, e esqueceu um pouco de se relacionar, sabe com quem? Com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada. Achando que resolvia tudo no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, e as relações com o Poder Judiciário, quando as chamadas listas tríplices indica quem vai para aquela Corte Suprema ou para aquele tribunal. Eu acho que esse foi um erro e que precisa fazer essa autocrítica e tal. A outra é que nós passamos esse tempo todo e não conseguimos fazer uma reforma política no país. O PT tem que tomar para si que passou 13 anos e sabe que a raiz da questão está na reforma política. Sem a reforma política eu não consigo fazer as demais. Não tem como eu discutir reforma tributária e impor a questão do imposto sobre grande fortuna se eu tenho um congresso desse daí que a grande maioria tem grande fortuna e não quer imposto sobre grande fortuna, que se relaciona com grande capital em detrimento da maioria do povo. Então, por isso que a raiz é a reforma política. Então, eu acho que está na hora da gente buscar as eleições diretas, mas, ao mesmo tempo, convocar uma nova constituinte exclusiva para o país, fazer uma discussão sobre a representatividade que cabe aos parlamentos brasileiros e dar uma volta por cima, porque pós-Constituição de 88, cada vez mais o parlamento ficou degenerado e a sociedade não acredita mais na política. Eu acho que esse é o momento do PT, da esquerda como um todo, ver aonde erramos, por que erramos, como é que vamos enfrentar isso e convencer o povo que o melhor caminho, até porque acertamos mais do que erramos, é esse caminho de poder socializar a riqueza com o povo. E socializa com programas como que o Lula implantou, mas precisa fazer a reforma política. Perfeito. Adriano, em relação a 2018, que já está se aproximando, a gente percebe um cenário da qual o governador Robson Faria, que deve tentar a reeleição, se encontra desgastado, e o prefeito de Natal, que é possível candidato a governador, também está em desgaste. Ao mesmo tempo, uma pesquisa recente colocou a senadora Fátima Bezerra como liderando as intenções de voto e nos bastidores, nos intramuros do poder, digamos assim, fala-se muito da possibilidade dela ser candidata. Afinal de contas, Fátima pode realmente ser candidata? Isso é conversado dentro do Partido dos Trabalhadores? Olha, a gente tem feito um debate interno do PT de que o momento que o país vive, o 2017, antecede a qualquer coisa de ordem eleitoral, se não o Plano Nacional. Nós temos uma crise sem precedente na história. Sou sincero em dizer, no PT não tem tido debate com relação a 2018. Nós temos trabalhado diuturnamente com os movimentos sociais, com os partidos de esquerda, para atravessar esse momento político, para fazer o país dar uma volta por cima. Então, esse é o primeiro momento. É verdade que tem pesquisa que surge o nome da senadora Fátima, nós até achamos que pesquisa é retrato de momento, tenho visto dela que fica muito lisonjeada em receber esses números, mas ela tem focado nesse caminho. Nós vamos ter que atravessar 2017, Cefra, para saber o que é que vai fazer de 2018. E o Estado do Rio Grande do Norte merece uma preocupação muito grande nossa. Nós sabemos que nós estamos numa crise no país, mas aqui no Estado nós temos uma crise cada vez mais avolumada. É só observar os números da questão da segurança pública e sem encontrar saída. E eu acho que não é uma questão de uma responsabilidade individual só do governo, seja do Estado ou só da União. Eu acho que a gente precisa chamar a sociedade como um todo, porque cada dia isso vem aumentando, e encontrar saída. E não acho que tem que encontrar saída só no novo governo de 2018, tem que buscar saída agora. Todo dia, crianças, adolescentes, pessoas estão morrendo à míngua nessa cidade, com índice alarmante, nunca visto na história. Então, vou falar apenas nesse ponto que o Estado vive. Sem falar, meu amigo, que a gente não vê receita nova desse Estado, numa crise econômica sem tamanho, onde as dificuldades de poder fazer a máquina estatal funcionar é muito grande. Então, cada coisa no seu tempo. O Rio Grande do Norte precisa respirar 2018, mas a gente precisa atravessar 2017 e resolver um problema político, econômico e social no Brasil, que é esse golpe que foi dado desde o ano passado. Certo. Estamos conversando aqui com o suplente deputado federal Adriano Gadelha. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, porque o assunto renderia muito tempo, muitas horas de conversa. Mas, Adriano, uma última pergunta.
Eu estava conversando com um amigo jornalista dia desses, e ele me falou que até ano passado o PT enfrentava uma crise de credibilidade, sendo maciçamente atacado pela mídia. Contudo, as trapalhadas do governo Temer e a divulgação de áudios, de escândalos, podem ter feito o partido estar se reestruturando, ou seja, sem querer, Temer teria ajudado o PT. Qual é a sua opinião sobre isso? O PT pode estar se recompondo diante de tantas coisas que a gente vê no noticiário envolvendo PMDB e PSDB? Cefo, na verdade, como eu dizia anteriormente, o erro que o PT teve, na verdade, foi fazer a velha política com essas pessoas. Então, a entrada de Temer da forma que foi, para nós não era nenhuma novidade, até porque essa prática política deles é muito antiga. O que mudou é que o povo passou a ter conhecimento mais direto, porque era muita lambança, muita gravação que a gente jamais imaginava na história, que dentro do Palácio do Jaburu, alguém receberia um empresário que se apresenta com um nome falso, dizendo que é um deputado, que se esconde no porão para tratar de assuntos que vai tentar barrar Lava Jato, que vai dizer como é que o CAF tem que funcionar, onde um empresário se acha dono da República e o presidente dá consentimento de dizer que vai barrar juiz tal ou tal. É lamentável isso. Eu acho que eles apenas botaram na cara o que eles sempre praticaram a vida inteira na política. Então, de fato, eu quero dizer que o PT, com todos os erros, acertou muito mais e tem hoje a condição de dizer, olha, nós erramos, tem que dizer isso ao povo brasileiro, mas nós acertamos mais e vamos corrigir os rumos dos erros que fizemos e vamos fazer esse debate político para fazer os enfrentamentos que virão. Perfeito. Adriano Gadelha, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço, chefe. Toda disposição. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo e que está nos ouvindo. Lembrando que esse programa estará disponível na nossa página do Facebook. A qualquer momento é só você acessar um ícone vídeos e acompanhar aqui. E esse bate-papo se transformará em matéria. A redação vai produzir uma matéria com esse conteúdo que você já vai ler no portal Potiguar Notícias. A você que está nos assistindo, uma boa tarde. Até amanhã, que o programa começa meio-dia amanhã. Até mais.